alinhando a sua vida com as verdades bíblicas. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite e eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de Deus, entendendo algumas coisas, o teu propósito, o teu chamado. Filipenses 1:6, assim diz a palavra: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus que começou a boa obra em tua vida, Ele vai terminar. Ele vai concluir aquilo que Ele começou em sua vida. O texto de Filipenses capítulo 1, o verso de número 6, ele nos chama a atenção da seguinte maneira. Veja bem, o texto quando diz, aquele que começou a boa obra, obra significa aquilo com que eu gasto o meu tempo. Eu quero dizer que Deus está gastando o tempo dele com você. Deus está com os olhos dele completamente voltado para você. Aquilo que alguém se compromete de fazer, o que ele começou a fazer na sua vida, ele está compromissado e ele jamais vai desistir. Ou seja, ele tem uma tarefa e ele vai concluir essa tarefa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como que você se encontra, o teu ânimo, quais são os pensamentos que andam perturbando, permeando ou buscando lugar de repouso no teu coração por conta de alguma frustração, por conta de algo que lhe aconteceu, e assim então você tem permitido, entregue os seus sentimentos a esse evento, a fim de que você talvez pense em parar, pense em recomeçar algo, pense em estar fazendo algo diferente. Eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, que pensamentos, sentimentos passam. Isso é fato. Isso passa. E quantas vezes, por conta de um sentimento, por conta de um pensamento, por conta de um evento, nós paramos algo, pegamos outra estrada, e depois olhamos para trás, e falamos assim, se eu tivesse continuado, eu não teria perdido o que eu perdi. Colossenses 1:9, vai dizer assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Pergunta: você sabe o que você está vivendo espiritualmente agora? Você sabe debaixo de que tipo de influência você se encontra? Qual é a voz que está procurando dirigir os seus passos? Nesse momento, nesse dia, para essa próxima semana, qual foi o evento que lhe alegrou, ou que lhe perturbou, ou que te entristeceu? Que porventura está procurando achar um lugar para governar os seus passos na próxima decisão. Ninguém está isento disso. Todos nós estamos completamente vulneráveis
a interferências externas. Mas quem nos dirige tem que ser os nossos valores e os princípios que nós temos. Entenda uma coisa: se o que eu acredito está sendo mudado por conta do que eu estou vivendo agora, então de fato eu nunca acreditei no que eu digo acreditar. O que eu acredito tem que ser imutável diante da proposta que Deus estabeleceu para mim. Começar uma obra, qualquer um começa. Permitir ser iniciado, qualquer um permite. Mas somente os escolhidos suportam a lei do processo. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, a Bíblia fala em 2 Coríntios que o homem espiritual, ele discerne, ele percebe, ele consegue achar exatamente aquilo que está tentando entrar no seu coração. Todos nós temos momentos bons e ruins, todos nós temos momentos de pressão e de paz, todos nós somos tentados por determinadas forças em áreas que nós estamos muitas vezes fragilizados. Eu não faço a obra, eu sou a obra de Deus em construção. Pergunta: se eu sou a obra de Deus em construção, quando as pessoas se aproximam de mim, o que elas acham construído em mim? Dor? Mágoa? Rancor? Ira? Raiva? Inveja? Porfia? São obras da carne e não obras de Deus. Quando nós entendemos o momento que nós estamos passando espiritualmente e não emocionalmente, porque o espiritual ele vem com o intuito de mexer nas emoções, de tirar o conforto, de tirar a base que nos dá sustentação. Quando nós entendemos sobre o que nós estamos passando, então nós nos equipamos para enfrentar e resistir tal ataque. Perceber o reino espiritual implica em eu saber a importância do meu crescimento para provar liberdade em Cristo Jesus. Para provar daquilo que podemos chamar de destino, ou seja, saber para onde ir. Daquilo que eu posso definir como herança, ou seja, os relacionamentos dos quais pessoas têm coisas extremamente importantes para compartilhar comigo, para ativar em mim e ser ativada por mim. Descobertas interiores que só vêm mediante determinados momentos de dificuldade, determinadas pressões, a fim de me equipar, de liberar ferramentas, para me tornar mais firme, mais convicto, mais forte em Deus. Entenda que cada fraqueza exposta e reconhecida por mim em Deus é um potencial para o poder de Deus se manifestar, porque o poder de Deus só pode operar por meio das minhas fraquezas. Pessoas que dizem que não têm fraquezas são pessoas autossuficientes, são pessoas que, com outras palavras, não precisam de Deus. Eu sou um dependente de Deus. Ai de mim se não fosse Deus. Nós precisamos entender isso, saber a importância do que fazer, para onde ir, com quem ir. Com quem ir. Queridos, pessoas feridas, elas são extremamente radioativas. Se eu estou próximo a uma pessoa ferida, e eu vejo que a influência que eu tenho sobre ela não pode conduzi-la a um lugar de cura, eu não serei contaminado por aquela irradiação. Isso implica em saber com quem andar.
Pastor, mas somos amigos. Amigos são aqueles que acreditam e que defendem o que você defende. Amigos são aqueles que eles simplesmente, eles te falam a verdade quando tem que ser dita a verdade, a fim de te proteger de danos maiores. Não vem dizer que é amigo aquele que concorda com as suas falhas, com seus erros. Não, uma coisa é suportar, é dar suporte. Mas outra coisa é unir, é fazer aliança. Eu quero lhe falar de 3 pontos importantes aqui, para você entender o seu crescimento, o seu avanço em liberdade em Cristo Jesus. Um dos trunfos do diabo é fazer com que nós não atinjamos a maturidade. Pois, se nós atingirmos a maturidade, nós provaremos da liberdade em Cristo Jesus. Pessoas imaturas não conseguem ser livres. Somente os maduros são livres. Se você está com a Bíblia aberta, vá até Colossenses 1:28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha que texto fantástico. Cada um de nós, filhos de Deus, que declaramos ser filhos de Deus, que temos pessoas debaixo da nossa influência, nós temos como fim levar essa pessoa à maturidade, levar essa pessoa a um crescimento. E nem todo mundo está disposto a encarar o processo de alcançar a maturidade. Nem todo mundo vai suportar, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai chegar lá. Todos querem a maturidade. No entanto, nem todos estão dispostos a suportar a estrada do processo que revela a realeza escondida no seu coração. Somente o processo pode revelar as coisas maiores escondidas dentro de nós que Deus colocou. Eu gosto dessa palavra, porque na verdade é uma palavra muito difícil de ser cumprida, mas para aqueles que andam com o Espírito Santo, eles não sentem dificuldade, porque eles não andam pelos que estão sentindo, mas andam pela direção que recebem. Entenda uma coisa importante: não é possível alcançar a maturidade sem quebrantamento. O quebrantamento é a capacidade de se manter resiliente diante de pressões, a fim de não sair da posição que Deus te estabeleceu. O quebrantamento é quando você se apresenta diante de Deus, naquelas determinadas áreas, completamente esfacelado. Quebrantamento quer dizer esfarelado, quebrado, todo dividido, espatifado. Sabe por quê? Porque somente pessoas diante de Deus que se espatifam são as pessoas que Ele pode pegar e ir juntando as partes e alinhar de acordo com a vontade do coração dele. Pessoas com coração duro ficam passando em desertos e desertos e desertos na mesma área da vida. Foram 40 anos e Deus declara, segundo o profeta Isaías, um povo de dura cerviz. O que é uma dura cerviz? Ou, em algumas traduções, eles falam um povo de cerviz de bronze. O que é isso? Gente que não se curva. Gente que não se dobra. Tiago 4,7 vai dizer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A sujeição não só te protege, como te edifica, como te empodera para poder botar o diabo para correr. Agora, é importante entender que quando nós estamos em um momento difícil, ou obstinado por algo, a gente não se sujeita.
E ó, o homem espiritual, ele tem a capacidade de julgar o que ele está sentindo, provar a sua motivação. Ainda que seja ruim, você vai falar assim: isso vai passar. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair da minha posição. Isso vai passar. Tudo na vida é passageiro. Sabe? Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é o quê? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, a primeira estrutura que você tem que desenvolver na sua vida é um processo de maturidade. Hoje nós encontramos homens de 40, 50 anos, mas com uma idade emocional de 15, 16 anos. E a idade emocional potencializa determinados hormônios fora de controle para eles fazerem besteira, como se fossem crianças. Aí quando você olha para eles, você fala assim: mas como pode um cara dessa idade ter um comportamento desse? Será que não cresceu? Conhece gente assim? Não olhe para o lado. Brincadeira. Sabe? Será que não cresceu? Ei, todos nós vamos ter momentos em que nós vamos tomar algumas atitudes que não vão ser interessantes, que não serão boas. Mas o texto aqui que nós vamos ler agora, que é o Colossenses 1, 28 e 29, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Olha o que Paulo está dizendo. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Diga comigo: quebrantamento. Paulo está dizendo, olha, em 1 Coríntios 9, 27, vai dizer assim: mas eu esmurro o meu próprio corpo, para que, pregando a outros, ou seja, falando a outros de maturidade, eu mesmo não venha a ser envergonhado. Sabe, é quando você preserva o seu nome, o seu caráter, por meio das suas atitudes. Como alguns apresentam que estão crescendo, que estão avançando, que estão conquistando determinadas posições, determinados lugares. Aí quando você olha para a vida do cara, o cara, ele tem nome sujo, ele tem um monte de conta para pagar, ele não é bem-vindo em determinados lugares. Como essa pessoa pode estar crescendo? Me diga. Daqui a pouco vem um vento, tudo que ele estava dizendo que conseguiu, a não ser que fique fugindo. Aí vai ter que fugir para o resto da vida. Pastor, não tem uma parte melhor nisso? Que hora vem a bênção? Já está na bênção, amigo. Hoje a gente está batendo no solo, sabe, pisando o solo, para você ter lugar firme para pisar e se apoiar. Sabe, ninguém vai ficar falando mal do teu nome, porque onde o teu nome tem comprometimento, você vai lá, vai resolver, e quando falarem do teu nome, não, ele passou aqui e resolveu, pode confiar nele. Assim o nome de Jesus tem crédito. Pior coisa que tem é uma pessoa falar de Jesus, quando você olha para a vida dela, quando você olha para os meandros da vida dela, você fala assim: que credibilidade vai ter essa mensagem? Nome que está acima de todo, mas se eu não tenho nome para botar o nome de Jesus acima, aí quando eu falar do nome dele, vai ser igual aos filhos de Seva. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas quem é teu nome? Lá não apresenta nem o nome deles, porque não tinha nome. Nome fala muito. As pessoas íntimas sua, pessoas que fazem parte dos seus projetos mais escondidos, quando fala o nome dela, tem um peso para você, positivo ou negativo. Deus pode confiar em você? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito é a palavra grega teleios. Teleios quer dizer plenitude, maturidade, fato de ser inteiro, completo, maduro, perfeito
em Cristo. Agora entenda, teleios não quer dizer uma pessoa sem falha. Mas teleios quer dizer uma pessoa madura, capaz de assumir as consequências das suas escolhas. Maduro. Eu escolhi, não vou fugir. Vou enfrentar. Maduro. Falta gente assim hoje. Teleios quer dizer, quando você fala de alguém, que aí vem aquele alguém, com mais a pessoa de quem você falou, ou com quem você falou, e pergunta, fulano, você disse, não, eu não disse bem assim, sabe a dissimulação, a hipocrisia, não, teleios olha meu irmão, desculpa, eu tive um conceito antecipado de você, me perdoa, fulano, me perdoa, não falei sem pensar, assuma, porque esse discurso, gente, vamos lá, tranquilo, quantas e quantas promessas, alguns estudos mais 7.000, outros mais de 21.000 promessas, descritas nos textos bíblicos, promessa tem à torta, à direita, para frente, para trás, promessa é o que não falta para nós, agora vamos lá, a gente precisa de ter uma igreja firme e forte que possa entrar na batalha contra o diabo, resisti-lo e ele bater em retirada. Sabe, geralmente, quem tem problemas não resolvidos dentro de si, tem medo de enfrentar o diabo. Porque o medo é um sentimento que procede ou do desconhecido ou de brecha. Quem não tem o que temer, não tem medo de nada. A ousadia o reveste. É aquilo que Paulo fala, a consciência limpa, pura, diante de Deus e dos homens. Não dissimula. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Uma boa notícia para você. Sabe como Deus te vê? Pergunta aí para o teu irmão, sabe como Deus te vê? Fala para ele, pronto. Pronto. Está tudo terminado. Ele já fez uma cidade que está descendo, a Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, já está pronta. O cordeiro foi morto antes de vir ao mundo, já está pronta. Deus é um Deus que se antecipa, e quem se antecipa, governa. Por isso que Ele é o Rei do universo, o Senhor dos senhores. Está pronto. Agora, embora esteja pronto, não está materializado. É aí que eu e você precisamos de crescer em integridade, crescer em entendimento, crescer em honestidade, crescer em estrutura de caráter, para que a gente possa entrar, ainda que seja nos quintos, nos sextos, nos sétimos, nos terceiros, nos segundos do inferno, e arrancar aquilo que está na mão do diabo, que nos pertence. Hebreus 5,14 vai dizer, mas o alimento sólido é para os perfeitos, ou, em algumas traduções, para os maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma pessoa madura é uma pessoa sensível. Uma pessoa sensível é uma pessoa que sabe onde botar a sua mão, sabe onde colocar o seu nome. Esse é você. 1 João 2,5 vai dizer, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ei, uma das provas de que nós estamos sendo aperfeiçoados é quando que ainda independente do resultado, nós mantemos a verdade como a estrada para pisarmos. Independente do resultado.
Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, importa que a verdade é meu guia, é o meu condutor. Isso é que me importa. Somente a verdade cria um ambiente seguro para o seu desenvolvimento, um ambiente sem mentira, um ambiente sem engano, um ambiente sem deformação. Isso não é fácil, gente. Isso é um processo, mas é possível. Então, logo, a maturidade é a capacidade de tomar decisões e sustentar o peso das suas consequências, ainda que lhe sofra dano. Porque ser maduro na ótica de Deus não é não cometer erros, mas é assumir os erros que cometeu. Isso é ser uma pessoa madura. Somente pessoas maduras são livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Portanto, não deis ocasião à carne por causa dessa liberdade. Pessoa madura, ela sabe para onde ir, o que fazer, com quem fazer, com quem ir. Segundo ponto que te leva à liberdade. Um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A capacidade de perceber 3 coisas antes que as pessoas venham e façam isso em você. Não é que Deus não vai colocar pessoas para nos dirigir, mas essas 3 coisas que o Espírito Santo tenta trabalhar em nós constantemente faz com que nós cheguemos a uma liberdade. E liberdade é a capacidade de você ter escolhas que não interfiram no teu relacionamento com o seu mentor. E aqui eu abro um leque universal, mentor, porque eu não sei quem é o seu mentor. Certo? O seu mentor é aquele a quem você ouve. O seu mentor não só é a quem você ouve, mas a quem você ouve e obedece. Tem muita gente que diz que o Espírito Santo é o seu mentor, mas na verdade o seu mentor é o seu próprio, é o que você pensou. João 13,16 ele vai dizer: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Jesus. Ele o glorificará, porque receberá do próprio Jesus. O objetivo do Espírito Santo é glorificar Jesus, é obedecer o que Jesus quer que seja obedecido. Por isso, tem 3 pontos aqui nessa relação com o Espírito Santo que eu preciso discernir. O primeiro delas, o Deus de toda consolação. Um dos objetivos do Espírito Santo é consolar, ou seja, aproximação, solicitação, aquilo que proporciona conforto e descanso. Não é porque o Espírito Santo te corrige, e às vezes nós não entendemos o objetivo daquela correção, e muitas vezes é nos proporcionando uma proteção de um desconforto. Então, você precisa saber que o Espírito Santo é aquele que anda com. Paracleto é aquele que anda junto, é aquele que pega do outro lado. O Espírito de Deus jamais te abandonará. Você precisa entender isso. Independente do que você está pensando agora, independente do seu estado emocional, independente, é uma promessa. Ele não te abandona, Ele não te deixará, Ele não vai te deixar na mão, Ele está sempre com você. Mas os sentimentos cegam o entendimento. Se você não souber filtrar, deixar de lado o seu sentimento em determinados momentos, você pode cegar, ser seduzido pelo seu sentimento. Então, consolação, muitas vezes eu estou triste agora, saiba, se você dá vazão só para o pensamento, vai gerar sentimento, vai gerar desconforto. Mas se você está com a memória do fato e o Espírito de Deus, sabendo você que Ele está do seu lado, mas o Espírito de Deus está aqui, Ele vai me fortalecer, Ele vai me sustentar, eu não estou só nisso. Esse pensamento vai mudando, e o sentimento vai
se diluindo. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Mas tudo é uma questão de gerenciamento de pensamentos. Pensamentos. Constantemente estamos sendo bombardeados por pensamentos. Segundo ponto, exortação. Exortação, ao contrário do que muitos pensam, dá a entender que exortar é ficar brigando com a pessoa, é ficar chamando a pessoa. Exortar é você advertir a pessoa pelo erro, trazendo-o para perto. Exortação não é você eliminar. Exortação é você trazer para perto. Mas você não traz para perto quem não quer. Você não traz para perto quem está obstinado pelas suas próprias escolhas. Você só pode trazer para perto quem quer crescer, quem quer ser corrigido e quem demonstra um coração de filho. Você consegue trazer o filho da vizinha ou do vizinho para perto de você para corrigir? Não. Mas o seu filho, você consegue, até uma determinada fase. Depois que passa essa fase, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando for grande não se desviará dele. Então, se você ensina e dá muito trabalho nas primeiras fases do desenvolvimento da criança, mas depois dá muito sossego no futuro. Se você não gastar tempo com seu filho enquanto é criança, você vai perder muitas noites de sono. Então é melhor perder noite de sono enquanto você está cheio do vigor, gastando tempo com ele, ensinando as coisas, do que passar muitas noites sem dormir. E filho é a tua continuidade. Filho é aquele que vai assumir depois que você sair de cena. Por isso que pai e mãe não desistem. Às vezes dá vontade de dar um couro, dar uma surra, mas você não desiste. E tem pessoas que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade, são assim. Eles erram, eles falham, mas eles sabem que Deus nos colocou na vida deles para exatamente alinhar. Um outro significado para exortação é enxertar Paracleto. Quem é Paracleto? O Espírito Santo. O Espírito Santo, enxertar Espírito Santo. É como se, por exemplo, eu chegasse e falasse, olha, o Espírito Santo não está nesse caminho. Então eu vou te exortar, eu vou colocar o Espírito Santo na tua vida e ele vai te mostrar o caminho. Exortação quer dizer isso. Essa relação com o Espírito de Deus faz com que nós tenhamos direção dentro, antes de ser corrigido, fora. O outro ponto, edificação. Ou seja, a relação com o Espírito Santo, ele me traz para perto quando eu preciso, ele me consola em momentos difíceis e ele me edifica. Edificação no texto quer dizer aquele que constrói, aquele que edifica, aquele que levanta as paredes, aquele que prepara a obra para receber outros. Edificar é a mesma palavra para edifício. Romanos 15:2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação e não para o ego. Olha o que diz Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O que é uma pessoa que anda com o Espírito Santo? Uma pessoa que é consolada, é alinhada e é construída. Logo, essa pessoa vai ser extremamente sensível para perceber onde quer que ela entre, quem quer que se aproxime, qualquer proposta que o tire do propósito, ela vai perceber. Ou seja, é o desenvolvimento da capacidade das faculdades espirituais dessa pessoa. A palavra grega, noutesis, que quer dizer capacidade de superar obstáculo.
Quais os obstáculos que você está enfrentando nessa fase? Eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus vai te empoderar para vencê-los, porque aquele que começou a boa obra não vai permitir que você seja derrubado, destruído por conta desses obstáculos vigentes. Nouteses quer dizer admoestar, exortar, ensinar e repreender, a fim de que você possa, por meio dessas orientações, derrubar o obstáculo que está à sua frente. Quais são os obstáculos que você está enfrentando nessa fase? Noutese quer dizer um obstáculo que tem que ser vencido. Um caráter de um homem não é revelado pelo tempo de bonança que ele vive, mas pelo seu comportamento diante dos obstáculos apresentados. Tito 2,5 diz assim: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Repreende. Noutese. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Ei, a exortação nem sempre é sinal de que a pessoa não gosta de você, é muito pelo contrário. Pelo fato dela querer o seu bem, ela te orienta. Ela chega e te chama a atenção. O melhor amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz, mas é aquele que fala: olha, não faça isso, porque isso vai dar ruim, isso vai dar problema, sabe? E aí aqui, nós fechamos com o texto de Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos de entender uma coisa importantíssima. Geralmente nós somos conduzidos por memórias, certo? No geral, quando nós não atingimos essa fase de maturidade, nós estamos sendo conduzidos por sentimentos e depositamos a nossa esperança em memórias passadas boas. Mas existem memórias que tentam nos dirigir constantemente diante das situações que nós estamos vivendo. Sabe, eu não posso deixar que a obra que Ele começou seja embargada, porque as memórias presentes não são boas. Eu não posso permitir que a obra que Ele começou seja paralisada por conta do estado emocional que eu estou vivendo. Eu não posso permitir, por conta da circunstância que se apresentou diante de mim, dizendo que eu não vou conseguir chegar do outro lado. E eu repito a frase que eu falei agora há pouco: se o que eu acredito está sendo mudado por aquilo que está entrando na minha vida, então eu nunca acreditei no que eu digo acreditar. Porque o que você acredita não pode sofrer mudança por conta do que você está vivendo. Nós temos que administrar as memórias que nós carregamos dos nossos pais, memória genética. As memórias existenciais são aquelas memórias que nós vivemos, zilhões de memórias, até um determinado dia. Quantas vezes nós acessamos o HD para pegar uma memória de esperança por conta de estarmos vivendo um momento ruim? Ou muitas vezes, quantas vezes nós não somos ameaçados pelas memórias de desesperança, de derrota, de fracasso, dizendo que nós não vamos conseguir chegar do outro lado, não vamos conseguir mudar de fase, não vamos conseguir avançar. Eu quero dizer que isso é uma voz do capeta, não é você. Muitos pensamentos são infiltrados na sua mente para que você pense que é você que está pensando, mas no entanto não é você que está pensando, mas estão colocando setas malignas. E as memórias de uso contínuo, que memórias são essas? São aquelas memórias que você utiliza para resolver as coisas do dia a dia. É o conhecimento que você tem para solucionar. Às vezes você não tem memória aí, às vezes você não tem conhecimento aí para poder resolver um problema, mas o Deus que começou a boa obra, Ele vai te dar a direção que você precisa.
Nós vamos terminar com esse texto de Filipenses, capítulo 3, verso de número 13. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Diga comigo, mais uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Diga, eu tenho um alvo. Diga, eu tenho um alvo. Você que não tem alvo, diga: Senhor, me revela o meu alvo. Revela o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Maturidade, intimidade com o Espírito Santo. Capacidade de superar obstáculos. Filipenses 3,16, ele diz assim: andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não tente dar um passo maior do que a perna. Talvez alguns aqui até tenham que dar um passo para trás. Às vezes avançar é retroceder dentro do contexto de alguns. Deixa eu falar uma coisa para você. Não permita que memórias destrutivas, sentimentos opressores deformem seu presente, roubando seu futuro, para embargar a obra que está em construção, que é você. As suas memórias, elas modelam o seu presente e criam o seu futuro. Nutra em você as melhores memórias. Profeta Jeremias, capítulo 3, Lamentações, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá força, aquilo que me dá vontade de viver, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá vontade para que eu possa acordar amanhã, aquilo que vai fazer com que eu acorde, com que eu deseje estar de pé amanhã para continuar o meu dia. Ei, queridos, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Talvez você esteja vivendo um tempo muito bom, mas talvez você não esteja vivendo um tempo tão bom. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: isso passa. Isso passa. Se tem alguma parte da obra que Deus começou em construção na tua vida, eu quero que hoje você faça a sua oração com Deus, dizendo: Deus, você vai fazer a sua oração, mas eu vou lhe dizer aqui, talvez seja em relação à tua vida afetiva, sentimental, a tua vida financeira, a tua integridade, o teu nome. Talvez seja em relação à tua família, os teus relacionamentos, o teu ministério. Talvez seja em relação ao seu relacionamento com seus pais. Talvez a obra aí tenha embargado. Você mesmo trancou, falou assim: ó, tá fechado, o projeto está embargado, e você não tem provado vida abundante nessa área. Mas hoje eu quero te desafiar a você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou reabrindo o campo para que a obra continue a se desenvolver. Deus, eu estou aqui
para receber o teu consolo, para ser exortado por ti, a fim de voltar à construção, ser edificado novamente nessa área da minha vida. Você tem que ser forte para isso. Você tem que assumir as consequências para isso. Você tem que negar os seus sentimentos, negar os seus desejos. Você tem que pegar esse orgulho ferido e colocar debaixo dos seus pés e simplesmente falar: Deus, continua a boa obra que o Senhor começou. Diga: eu vou assumir, eu sou maduro, eu estou em processo de perfeição. Eu vou assumir, Deus. Eu vou, ainda que seja envergonhado, mas se eu tiver que assumir, eu vou assumir. Mas a minha vida não vai ficar parada. A minha vida não vai ficar parada. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu me predisponho a equalizar o meu relacionamento com teu Espírito, a fim de que Ele me console, me exorte, me edifique, para que eu possa superar os obstáculos presentes, a fim de que eu aumente a minha percepção do reino invisível à minha volta. Eu sei que aquele que começou a boa